Olá, 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 boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Como é que foi a semana? Como é que estão as coisas aí acontecendo? Como é que foi? Quem esteve aqui na primeira aula, no primeiro dia, na quarta-feira passada? Alguma novidade boa? Como é que foi para você? Como é que foi o aprendizado novo, as coisas que a gente pôde conversar? Fez muito sentido? Gostaria de ouvir de vocês, ó, Marilena Bessa já está aí, Zé Milton, Ademir, Nani, são os três que já chegaram. Então, opa, bem-vindo aí, boa noite. Que bom que estamos juntos. E, mais uma vez, a gente vai estar conversando aí na segunda etapa, segunda parte do que nós vamos falar do nosso principal tema, que é o marketing digital humanizado e inclusivo. Tem muita coisa legal para acontecer. Hoje a gente já vai aprofundar mais um pouquinho, vamos entrar aí mais ainda na conceituação de cliente. Eu vou conversando um pouquinho, dando para 18, 19h05 a gente começa, para dar um tempinho para o pessoal chegar, que tem o pessoal chegando, tem Minas Gerais está chovendo para caramba, tem cidade aqui, ontem choveu bastante aqui de madrugada, então eu estou aqui em Jaú, no interior de São Paulo, e o tempo está assim mesmo, está muito louco, coisas de acidentes tecnológicos e temporais e ambientais. E então vamos fazer nosso grande bate-papo. Pessoal que já está aí, Padre Alberto também, como acessar a primeira aula. O Padre Alberto, a gente vai eu vou conversar aqui com o Fabrício, tenho ela tranquilo, dá para a gente conversar, depois a gente manda. Ah, não, minto, nem preciso mandar. Ela já está no canal. Ela tá dentro do canal da Pineapple Media, tem aí o a aula passada está aí, está guardada aí, é só clicar lá e assistir. Tá facinho para quem precisar, quiser rever. Assim vai ficar essa também. De todo modo, se tiver alguma dificuldade, manda para mim, me chama aqui no direct aqui do próprio YouTube mesmo, pode fazer uma conversa ali, me chamar, e você localiza pelo meu nome, você localiza o meu canal também, e aí com isso a gente conversa se tiver alguma dúvida, tá bom? Meu canal aí está no meu nome como Fernando Togel, ou como Professor Togel, e é o canal que eu tenho, mas que esse vídeo principal está aqui na Pineapple Media. Então, isso aí. Ó, chegou mais alguém para o Alberto, beleza? Mas qual é o link? Tá, já foi o link aí na tela, já apareceu ainda há pouco. Daqui a pouco a gente manda de volta aí para você. Ó, já chegou aí, ó. Tá aí o link aí. O link da aula passada e o link dessa aula, quando acabarmos aqui hoje, a gente vai conseguir conversar mais. Combinado? Então, olha, nós estamos aí a 19h04, não vão ser tão. Dizem que os britânicos são pontuais, né? Falam isso, mas é por causa do Big Bang, que tocava lá todo dia. Aí o pessoal diz que é pontualidade britânica. E, aliás, como toda cidade, inclusive as cidades do interior, tem uma matriz que tem um relógio e parte da cidade se mobiliza ou organiza a sua vida em função do badalá dos sinos da matriz. Quase toda cidade tem isso aí, quem está aí tem cidade que faz isso. A minha aqui, a matriz toca também, mas é longe aqui de onde eu estou, eu nem sempre ouço. Depende da direção do vento, né? O que eu ouço aqui é um trem que passa aqui perto, mas esse trem não é como antigamente, que tinha horário para parar, que vinha trazer as pessoas, o pessoal saltava na estação. Isso aí não tem mais, acabou. Aqui não tem mais. Aqui é só trem de minério, trem de grãos e que vem, sei lá de onde, e nem sei para onde vão. Sei que parece que deve ir para Santos, enfim, para descarregar no porto. Então, olha só. Estamos aí na primeira etapa, vamos começar a nossa conversa. O título de hoje, aí estamos no Desvendando o seu público, a chave para o marketing humanizado e exclusivo. Tudo começa com o público. Para quem, com quem a gente vai estar falando. Isso é o que vai definir as nossas ações, as nossas publicações, aquilo que nós formos fazer em termos de comunicação, como nós conversamos na aula passada, a comunicação é de pessoas. Então, são uma etapa, o marketing é um ramo, vamos dizer assim, da comunicação social. Então, vamos em frente. Vamos passar aí, só lembrando aí, Padre Alberto, por exemplo, que não viu a aula passada, ou quer dar uma revisada, nós falamos de marketing de propósito, público-alvo, comunicação autêntica e acessibilidade digital. Foram os 4 tópicos que nós abordamos na semana passada.
Hoje, nós vamos falar sobre o marketing de conteúdo para causas sociais, redes sociais para construção de comunidades, marketing de influência responsável e o e-mail / WhatsApp marketing para engajamento e mobilização. O e-mail, o WhatsApp marketing, faz parte do que a gente chama de marketing de permissão, em que nós primeiro escrevemos para mandamos uma chamada, né, uma mensagem para esse público perguntando se ele quer receber, se ele aceita a nossa comunicação. Por isso é um marketing de permissão. Por isso que muitas vezes a gente é incluído num grupo que a gente não sabe nem de onde veio e a gente sai, né? A gente já pergunta, mas vem cá, você me incluiu nisso aí por quê? Ah, isso aqui é do interesse, sabe, mas eu não estou afim. Então, quando a gente cria isso com o nosso possível público, a gente já criou, já começou errado. Então, a gente tem que começar perguntando se quer. Então, o marketing de conteúdo para causas sociais são a primeira pergunta que eu já quero fazer para você. Quais são os problemas sociais ou ambientais que, de alguma forma, toca teu coração, né? Toca o nicho, o ambiente, o grupo, a sessão, a direção do que realmente são os seus valores, o valor do seu público. Então, quais são os problemas sociais que, de alguma forma, tocam o seu nicho? Então, olha, eu vou dar mais uma frente aqui, mais uma linha. Temos aqui, ó, que problemas sociais? Somos poucos, portanto, pode votar várias vezes. Se você tiver como copiar ou clicar nesse link e trazê-lo para você e abrir, ou buscar nesse QR Code, a gente está indo para o Mentimeter. A gente está indo lá. Eu vou abrir aqui o meu também, então eu vou fazer esse contato com essa plataforma para que a gente possa votar. Então, eu vou abrir aqui o meu também, que nós vamos juntar uma rede de palavras aqui para a gente construir o nosso raciocínio hoje, durante toda a aula. Vamos lá? É que aqui abriu errado. Se não der certo, as nossas limitações tecnológicas que vão atrapalhar. Vamos ver se vai dar certo. O meu está resistindo. Se eu liguei cedo, fiz isso, deu certinho. Agora que a gente quer, não quer. Agora consegui achar a tela. Beleza? Então você vai entrar numa tela que tem 3 links, ó, tem 3 opções. Você vai escrever aí quais são os problemas sociais ou ambientais que conectam com o seu negócio e valores. Vamos lá. Eu vou botar a primeira aí. Tá? Pois a gente vai abrir um conteúdo. Vou passar em frente, porque eu estou percebendo que isso vai dar complicado, vai dar ruim. Vai dar ruim na nossa apresentação. Então, vamos lá. Quando a gente faz esse levantamento, que a gente observa os tópicos, os pontos em que eu quero voltar as minhas atenções para as ações que eu quero implementar, por exemplo, acidente climático, queimadas, matas degradadas, isso num ponto de vista do meio ambiente. Analfabetismo, preconceitos, misoginia, perseguição ideológica. Então, são fatores que vão tocar. Tem aqui um vídeo que eu não sei se vai funcionar, eu vou tentar aqui, vamos torcer que dê certo, em que
é a história dessa Domingas Rudmira. Ela fala da trajetória, ela hoje trabalha no Hospital Albert Einstein, lá no grupo, e ela faz isso. Vamos ver se vai dar certo. Aquilo mudou completamente. Assim, a energia que eu já tinha de chegar, de fazer, Em off, foi muito mais forte depois de saber que eu vinha com meu filho. uma mulher entra num estúdio e senta num banquinho. É negra e usa turbante. Programa de diversidade, equidade e inclusão Einstein apresenta histórias que inspiram. Meu nome é Domingas, de Rudmira Juliana Fula. Sou de nacionalidade angolana. No Einstein, eu entrei como auxiliar de sala e hoje eu estou como analista de comunicação júnior no marketing. Domingas usa brincos e gargantilha afro. Em Angola. Minha infância foi um pouquinho na minha terra natal, que é o município de Quibaixo, na província do Bengo, e outra parte foi em Luanda, a capital. Fui viver na província da Huila, onde eu terminei o meu ensino médio e comecei a minha faculdade em História. E lá eu engravidei do meu filho, eu me separei bem próximo do meu casamento. Tinha sido marcado, então isso foi muito doloroso, mas assim, eu não queria ficar nessa dor. E aí eu precisei dar a volta por cima. Ser jornalista foi um sonho desde menina. Ao longo do tempo eu fui dizendo que eu vou me formar no Brasil. Do nada, resolvi comprar uma passagem, tirar o meu visto e vim para cá, em 2011. Eu gostei, fui fazer o vestibular, eu passei, voltei para Angola com a documentação toda e de lá eu tinha que conseguir pelo menos uma bolsa de estudo, porque pessoalmente não tinha como, fui batendo portas, eu fui em muitos lugares e alguém ao longo desse tempo disse, por que não vai no INAB? Eu fui, participei da seletiva e eu não passei. Usa vestido longo, estampado e bracelete afro. Enquanto eu descia as escadas, o diretor subia. E eu falei assim, aposto que é o diretor do INAB. Ele disse, sim. O que estás a fazer aqui? Eu disse, eu vim ter com o senhor. Tudo bem. Abriu a porta, mandou-me entrar. E lá eu desabei. Falei de tudo, de todas as formas. Todos os documentos que comprovassem da minha vinda ao Brasil, ele pediu. E eu entreguei. Ele confirmou, disse, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um requerimento para o Ministério do Ensino Superior. E nós fizemos e tivemos um ok. Aí eu consegui a minha bolsa de estudo para vir ao Brasil. Com a mão no queixo, olha em nossa direção. Meu filho, na altura, tinha 3 anos de idade. E eu não queria, de jeito nenhum, ficar longe do meu filho. Se 10 pessoas darem $100, eu tinha praticamente o dinheiro completo para comprar a passagem do meu filho. Então, peguei o meu celular e comecei a ligar para todo mundo. Desesperada, mas já me convencendo de que meu filho ficaria. Eu saía, eu andava a cidade, assim, de Luanda. Eu só ouvia alguém chamar moça, assim, pra mim. Aquela voz estava tão longe que não era pra mim. Domingas com o rosto voltado para a direita. Quando eu cheguei em casa, eu chamei minha mãe, desesperada. Mãe, corre, pega isso, mãe. Eu encontrei um moço, eu não conheço de lado nenhum. Ele disse que tem dinheiro aí pra comprar a passagem do acaso. Minha mãe pegou, mão sagrada, né, de mãe, pega na sacola, tira um montante de dinheiro. Ela foi contando nota por nota. Eu só via minha mãe fazendo isso. Finge enxugar uma lágrima. Ela ia contando e ia fazer isso. Mostrou pra mim, tens aqui o dinheiro completo para comprar a passagem do acaso. Domingas de perfil com a mão no queixo. Para mim, eu queria mais chegar e começar, mas depois de estar aqui, a gente começa a sentir tudo. A falta de tudo, de todos. Os principais desafios são tantos, mas para alugar uma casa, você chegar num país, você tem dinheiro, tem todos os documentos seus, quanto pessoa, cidadão e estrangeiro, mas para alugar uma casa você precisa ter um comprovante de residência em seu nome. Esse foi um dos principais. Por outras, é o social mesmo. Quando eu começo a falar, as pessoas sabem que eu não sou brasileira. Ah, você veio refugiada? Ela sorri. As pessoas olham como coitadinho. Eu vim como estudante. Sim, tem uns que vieram como refugiados. Mas outros vieram por conta que resolveu sair porque quer assim, desbravar o mundo. Domingas, séria, o rosto voltado para a direita. Em Angola, eu sabia que existia racismo no mundo, mas no Brasil eu senti o racismo. Não é fácil, porque eu conheço quem eu sei de onde vim, os meus valores, minha educação também. Então é difícil me abater. Mas hoje em dia que eu tenho medo, porque eu tenho um filho adolescente, preto. Eu comecei a preparar ele mais cedo. Você vai ser tratado como diferente. Primeiro porque você veio de longe. Depois porque você é preto como qualquer outro preto brasileiro. Você tem que começar a se posicionar. Hoje eu posso dizer que ele é um menino bem, assim, letrado, vamos falar nesse sentido. Num celular, foto de Domingas com o filho Acácio. Vou falar primeiro de uma forma geral, porque sabemos que, assim, muita gente vive preconceitos, são diferentes. Não permitir que qualquer palavra te derrube.
Agora, para pessoas pretas, como eu, estendendo mais, as pessoas africanas, porque a gente sabe que a gente passa, você é descendente de rei e rainhas. Por que você vai ter uma pessoa qualquer chegar a te dizer quem você é? Você sabe quem você é. Domingas sorri. Parte da iluminação do estúdio é desligada. Na penumbra, Domingas se levanta e sai. Etnias. Logomarca do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão Einstein. Albert Einstein. Sociedade Beneficente Israelita Brasileira. Aquilo... Antes da gente continuar, eu quero chamar a atenção de alguns detalhes desse vídeo. Primeiro, a determinação da Domingas de vencer, de superar, mas, antes de mais nada, de continuar estudando, e que ela queria vir para o Brasil para concluir os estudos, para avançar na carreira, porque ela queria fazer jornalismo. E ela veio, mas também tinha uma preocupação, como é que ela não queria deixar o filho, e trouxe o filho junto. Conseguiu arrecadar recursos, conseguiu uma bolsa do Estado lá, nada de todos os obstáculos a abateu, a fez desistir. Veio para cá, começou a estudar, enfrentou todas as necessidades, viu ela falando do preconceito, da discriminação, do filho, de todas as condições que ela teve e o quanto nós olhamos uma pessoa preta quando a gente vê, principalmente, como ela disse, que é uma estrangeira, vai olhar como refugiada. O outro detalhe, mas é que toca mesmo a atenção para a gente, vocês perceberam como é feito o vídeo? Que tem uma fala descrevendo o que está acontecendo na imagem? Vocês perceberam que tem uma pessoa falando em libras? Perceberam que tem a legenda da fala? E além do áudio, naturalmente. Portanto, nós conseguimos atingir todas as pessoas que estariam assistindo o vídeo visualmente ou não, com visão normal ou não. Portanto, esse é um marketing inclusivo. Essa é uma forma humanizada de apresentar uma história. Por exemplo, que o nosso tópico ali era uma storytelling, uma história contando um fato. Perceberam como é que foi interessante a produção do vídeo? É esse o ponto que eu gostaria que vocês olhassem. O vídeo vai estar aí na apresentação, vai estar daqui a pouco, você vai conseguir rever a aula, e, de todo modo, esse vídeo está no YouTube também, então eu encontrei ele por conta do Albert Einstein. Como eu disse para vocês, eu trabalhei um tempo aqui em Jaú, ainda numa instituição, né, num hospital de câncer, portanto, eu tenho um bom relacionamento com a questão social, principalmente a questão do câncer, propriamente, do atendimento a pessoas. Então, esse é o ponto que eu quero que vocês se fixem. Então, vamos lá. Perguntas aí, algum comentário? Gostariam de falar alguma coisa? O pessoal que está falando, está ouvindo? Rose, sim, falou que é muito bacana, que está ouvindo. Veio. Algum comentário? Gostaria de escrever alguma coisa? Falem alguma coisa que vocês acharam aí desse vídeo, nesse primeiro impacto que a gente tem, que é uma história bem legal. Um outro exemplo bom que vocês podem ver de vídeo inclusivo e de vídeo que sensibiliza para uma ação social são aqueles vídeos do Médicos Sem Fronteiras. Aquela associação constrói vínculos e faz a gente, ao assistir aquele vídeo, ter vontade de fazer a doação. Ali também é uma ação do marketing humanizado, mas não é tão inclusivo como este da Domingas, que tem, inclusive, a descrição para cego ver, né? Esse se chama para cego ver, para alguém que não tenha visão, também acompanhar o vídeo, porque tem uma descrição. Esse é o ponto que a gente vem. E plasticamente perfeito isso aí, a Rose está falando isso. Ele é muito bem bom, é claro. O pessoal tem grana para produzir a coisa bem feita também, com bom equipamento, mas, antes de mais nada, tem a história que foi muito bem ilustrada e muito bem contada. Beleza? Vamos lá? Então, vamos em frente. Redes sociais para a construção de comunidades. A gente, de alguma forma, já participa disso, né? Seja aqui nos progressistas, nos grupos aí do Tiago, a gente já está numa rede social
de comunidade. A gente já tem um processo comunitário sendo construído, sendo fomentado a partir de uma causa. Esse primeiro momento é uma causa progressista, uma causa de povo desenvolvido, uma causa inclusiva, uma causa humanizada, porque estamos colocando de todo modo, em toda e qualquer que seja a apresentação feita, o ser humano está em primeiro lugar, como a gente falou na semana passada. Vamos ver se vai lá. Então, você sentiu alguma parte, ou você já se sentiu parte de algo, de algo assim que possa interagir com uma marca ou organização que você acredita? Eu acho que a resposta já é sim, porque se a gente já está aqui, de alguma forma, a gente já está fazendo parte de algo que a gente acredita. Mas, quando a gente fala do ponto de vista social, o que eu me mobilizo para... Porque a visão aqui, o ponto de vista nosso aqui, é da construção de uma comunidade. Digamos que cada um de nós aqui vai sair daqui, vai criar um grupo, começar a construir a sua comunidade, de qualquer que seja ou qualquer que seja o objetivo. Pegando o exemplo aí do padre, falando da comparação, perdi a comparação de racismo que ela fez sobre o Brasil. Peraí, pai. É o seguinte, quando nós estamos falando da interação, aqui a gente já tem algo que nos mobiliza, mas o padre até falou assim, distribuição de renda pode ser um valor social? A gente pode construir uma comunidade voltada para desenvolver ações de redistribuição da renda. É uma comunidade. Como é que a gente vai construir isso? Bom, aí é o nosso papel da nossa conversa. Como é que a gente estrutura isso como uma comunidade que tem um propósito? O propósito, nesse exemplo do padre Alberto, é o exemplo da distribuição de renda. O que o ponto de vista que deu antes de perder a comparação do racismo que ela fez sobre o Brasil é que ela diz no vídeo que aqui ela sentiu que era racismo. Que lá, claro, lá no país dela, ela era igual a todo mundo, na maioria, pelo menos. Então, quando ela veio para cá, ela começou a ver que ela era diferente do público, pelo menos, que se posiciona como o principal da sociedade. E ela começou a perceber que existia uma diferença, que existia porque perguntaram de cara se ela era refugiada. Jamais pensariam se ela estava aqui porque veio estudar. E ela falou assim, não, eu não sou refugiada, eu vim para cá para estudar. Ela veio porque ela conseguiu uma bolsa do governo dela, muito elegante, Domingas, praticamente uma rainha. O senhor pode dar uma clareada aí? Não, eu acho que eu já expliquei, né? Já mais ou menos dei uma contextualizada do que estava dizendo. Então, quando a gente se sente parte de algo maior, ao interagir com uma marca ou uma organização online que defende uma causa que acredita, ou seja, a reflexão você já se sentiu parte? Então, quando a gente sente parte, quando a gente se integra, e, aliás, uma das razões de por que, claro, que tem a causa em si, o fato propriamente dito, redistribuição de renda, racismo, educação, alfabetização, combate ao analfabetismo, seja o da vacina, por exemplo, sabe, da questão da extrema-direita ser contrário a isso, combater isso, é uma ação que tem uma causa. Então, se nós temos isso, nós temos que construir redes sociais que não é mais só para entretenimento, ela tem um foco, ela tem um objetivo. Então, a gente vai construir uma rede social para que seja um centro de engajamento e mobilização. Que é uma comparação? Quando a gente faz campanha eleitoral, né, campanha política, nas eleições, são criados os comitês. No comitê, todo mundo que está trabalhando na campanha, que está engajado, né? Vamos pensar naquela coisa clássica, ninguém está ganhando para fazer nada, está aí lá pela causa. Então, vamos lá eleger aquele candidato, aquela pessoa, para ela nos representar, seja na Câmara de Vereadores, seja na Câmara de Deputados, seja no Senado, enfim, seja no Executivo, lá como prefeito, governador, tanto faz. Nós nos engajamos na campanha para a eleição daquele candidato porque acreditamos que ele pode contribuir para a mudança de alguma situação qualquer. Ele defende uma causa.
Então, aquele comitê, aquele endereço, é um centro de engajamento e mobilização. Por quê? Lá a gente chega, tem mais informações sobre a campanha, a gente tem mais conteúdo sendo distribuído para nós, argumentação, coisas que o candidato vai estar defendendo na rua e a gente falar a mesma coisa, e mobilização para trazer mais pessoas que estejam interessadas, ou envolver novas pessoas da cidade para que elas votem naquele candidato. Isso é um centro de engajamento. Só que a gente não está fazendo isso no meio físico, nós estamos fazendo isso aqui no digital. Então, nós vamos criar ou um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, um grupo no Twitter, no Facebook, no X, né? No X, tudo. Aliás, a gente sabe disso. Na Europa, no Oriente, lá Oriente Médio, as mobilizações, quando acontecem, são todas via Twitter, X. Eu cheguei a experimentar aqui na cidade aquele negócio do flash mob que começou a acontecer para todo mundo ir de uma blusa amarela para encontrar no cruzamento. Ninguém apareceu. Por quê? Ninguém usa o X aqui, ninguém usa o Twitter aqui em Jaú. Usa muito pouco, mais para ver, mas como trânsito de comunicação é Facebook, Instagram, TikTok ou hoje, né? Ou WhatsApp. Se eu tivesse um grupo naquela época, um grupo grande da cidade, com vários, como tem hoje, de comunidade, que a gente pega vários grupos dentro da mesma comunidade do WhatsApp, eu teria conseguido talvez mobilizar muito mais gente, ou mobilizar mesmo, né? Porque não apareceu ninguém, só eu que fui lá de camisa amarela, para fazer esse tipo de mobilização. Então, eu tenho que transformar, eu tenho que ter habilidade para construir isso. Então, sim, somos resistência, é isso aí. João Alves, boa noite, vamos lá. Eu estou acompanhando aqui porque, como não somos muitos ainda, então dá para conversar com cada um, falar alguma coisa. Eu estou acompanhando aqui no YouTube o que vocês estão falando. Mas na frente, a gente já não vai poder falar isso, né? Vamos ganhar de outro modo, a gente vai começar a conversar mais pelo WhatsApp. Aliás, eu estou no mesmo grupo de WhatsApp que vocês estão, então pode me chamar por lá, que é muito fácil. Então, o que nós vamos fazer para construir essas comunidades, esses centros de engajamento e mobilização? Usar lives, eventos online, de fazer com que a gente possa, nesse evento, por exemplo, aqui, estamos aqui numa live, de certa maneira, é uma apresentação sob a forma de live, em que nós aqui não nos encontraríamos num primeiro momento se não fosse por aqui. Então, nós estamos nos conhecendo a partir dessa comunidade, a partir desse grupo. Vou ter que ligar o ar. Então, fazer com que esse espaço seja acolhedor, no sentido de estar trazendo, não poderia mais interagir. Por um lado, que bom, né? Que a gente possa interagir por enquanto. Tomara que a gente consiga. Por um lado, tomara que continue interagindo sempre. Mas, por outro, diz assim, temos que aumentar o nosso bolo, tem que trazer mais gente, temos que crescer. O preço do progresso. Ganha-se coisas, abre-se, perde-se outras. A menos aqui em Jaú, que o pessoal tem uma mania de dizer que sempre foi assim, então por isso que a cidade continua igual, quase que quando fundou. Não nos prédios nem nos carros, mas na cabeça do pessoal, uma boa parte ainda continua pensando como lá. Então, mas não vamos perder tempo com isso aqui, que é muito legal proporcionar que esse espaço tenha vozes de todos, sejam ouvidos e valorizados. Que é o que eu estou fazendo. Seria o preço do progresso? Não podemos dizer que isso é preço de progresso. São as características da evolução. Antes, não, eu andava a pé somente, mas depois inventaram a bicicleta, comecei a andar de bicicleta, comecei a andar mais rápido, depois vieram o automóvel, andei mais rápido. O que eu perdi com esse progresso? Antes, a pé, eu conseguia olhar tudo que tinha na cidade, nas ruas, ou por onde eu estivesse passando, porque eu passava devagar. Quando passou a ser de bicicleta, já comecei a perder algumas coisas da paisagem, porque eu já passava mais rápido e porque eu tinha que estar prestando atenção por onde eu estou andando. E de carro, então, a velocidade aumenta mais ainda, aí menos aí que eu vou conseguir perceber. É o que eu faço normalmente. Quando eu vou dirigindo, o que eu faço? Eventualmente eu tenho que ir para algum lugar, a minha esposa dirigindo, eu vou olhando o que tem na paisagem, o que tem nos lugares. Tem uma casa nova aqui, tem não sei o que, isso aqui eu não tinha reparado, porque dirigindo você não vê. Então, isso é bem legal. Então, o que a gente precisa observar que a cada momento, a cada tempo, tem uma vantagem, tem uma qualidade. Isso é importante.
sabermos tirar o máximo possível, aproveitar as possibilidades que aquela realidade presente, aquele momento presente, pode nos trazer. Não é ficar olhando só para trás, para o passado, que antes tinha e agora não tem, nem ficar achando que no futuro vai ficar melhor, deixo de fazer agora. Então, eu tenho que pensar aqui, o que eu posso fazer para que agora eu consiga construir as condições ou conquistar as condições para que eu possa avançar. Então, a chave disso se chama autenticidade. Então, olha, por isso que a gente falou na primeira aula sobre transparência, verdade, confiança, respeito, que quando a gente trabalha dessa maneira, as nossas ações não têm outro nome a não ser ações autênticas. Eu não estou sendo hipócrita, eu não estou falseando uma situação, não estou criando alguma condição estranha. Por isso que as pessoas se sentem seguras. Porque, pensa bem, quando a gente vai num lugar que alguém começa a criar muita confusão, falar muita coisa, a gente pensa assim, pô, tem alguma coisa faltando nesse cara. Esse cara não está muito sincero, porque ele explica muito, sei lá, tem uma coisa faltando nisso aí que, no fundo, é o que as mulheres falam que tem um sexto sentido, né? De verdade, é aquela historinha do cara que vai sair, vai encontrar uma namorada, ele vira para a irmã e fala assim, estou bem, a roupa que eu botei está boa, que eu vou encontrar com a pessoa lá, com a fulana e tal, e como é que tá? Estou bem, tá legal? Tá tudo bem. Aí chega a prima, e aí, prima, tudo bem? Como é que está você? Tudo bem. Eu tenho a compra, como é que você está aí, todo bacana e tal? Como é que eu estou? Está indo bem? Posso ir lá encontrar a menina que eu vou ver pela primeira vez? Assim, a roupa está boa, mas você esqueceu de tirar esse pelinho que está aqui em cima do nariz. Então, é esse pelinho em cima do nariz, esse tiquinho aqui, que às vezes pode estar falseando a realidade. Você pode estar todo bacana, perfumado, banho tomado, bonito, etc. e tal, mas esse pelinho do nariz vai contradizer, vai dizer assim, ele não é tão cuidadoso assim. Então, olha, quando a gente tem autenticidade, quando a gente é verdadeiro, que a gente compartilha as nossas opiniões com pessoas que entendem que aquilo que nós estamos compartilhando não é uma agressão, não é uma falsidade, não é uma mudança de rumo, nem querer um golpe, nada disso. Então, eu vou trazer pessoas que também pensam comigo, pensam parecido, vai ter suas opiniões diferentes também, porém, elas comungam, concordam com determinados princípios. E isso a gente constrói a comunidade. É esse o ponto. Vamos falar agora do marketing de influência responsável. Alguma pergunta aí, algum comentário a fazer? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tudo bem? Rose, Tia Erum, deputada estadual, federal, Luiz Erundina, um dia disse, meu compromisso não é só com a transparência, é com a verdade. É uma visionária. Isso aí. A Luiz Erundina é de a gente admirar. É uma mulher que tem uma firmeza de caráter, de opinião. Ela sabe como política muitas vezes a gente tem que contornar, não pode bater de frente, mas a gente contorna, mas tem situações que ela não deixa barato, ela bate de frente mesmo, dizendo que isso está errado, e ela defende um princípio com honestidade. Esse é o ponto. Gostemos dela ou não, são características que ela tem que a gente tem que louvar. Então, vamos em frente. Eu viro para cá, porque eu tenho a outra tela que está do lado de cá, que aqui eu vejo onde está o YouTube. Aí eu vejo vocês aqui escrevendo e tal, não sei o quê. E eu vejo como é que está saindo a minha imagem lá no YouTube também. Então, estou com as duas coisas aqui ligadas, e aí eu trabalho assim, enfim, coisa de doido, né? A gente não dá conta de uma tela, tem a terceira, que é o celular, né? Tem 3 telas aqui no final das contas. Mas essa eu estou deixando quieta, porque eu não vou mexer, senão vai me dar rolo. Podemos ir em frente? Então, vamos lá. Voltei aqui no marketing de influência. Então, primeiro passo para o processo do marketing de influência responsável dar certo. Seleção de influenciadores. Se a gente olhar bem, é muito simples. Eu trabalhei uma vez, eu tinha uma cliente que estava fazendo um transporte por aplicativo, concorrente do Uber, aqui no interior de São Paulo.
E ela cismou, então, que como todo mundo, vou contratar uma influencer para falar e tal. Eu falei assim, mas de onde é essa influencer? De Ourinhos, aqui, a cidade aqui do interior. Eu falei assim, mas legal, ela é muito conhecida lá em Ourinhos. Ela tem esse perfil de alguém que pega Uber ou que pega carro de aplicativo. Ela é popular lá, todo mundo gosta. Eu falei, tá bom, mas eu não conhecia, eu aceitei a história, que eu não quis também confrontar demais com o cliente, porque senão ia dizer que tudo dele estava errado e eu que estava certo e fica esquisito. Então, falei assim, não, vamos ver, vamos testar. Internet é teste, então vamos ver que resultado vai dar. Aí, quando eu vi os vídeos que a menina fez, uma coisa bem montada, fez uma coisa legal, bem espontânea, bem coerente, porém, faltou uma coisa. Ela não tinha uma identidade, um perfil, se é que a gente pode dizer, de alguém que pega carro de aplicativo. Ela tem uma aparência e um perfil, que se vestia muito bem produzida, de quem tem seu próprio carro. Você vai pegar um carro de aplicativo numa emergência. O carro foi para revisão, o automóvel dela, porque parecia alguém que tinha uma situação financeira boa. Não é que o rico não pegue Uber, nem pegue carro para aplicativo. Porém, não é uma prática comum. Porque quem tem o seu próprio automóvel vai pegar um carro por aplicativo, por quê? Só numa necessidade, que é uma eventualidade. Portanto, o que a gente tem que pegar? Quando encontrar esse influenciador, quando a gente buscar esse influenciador, ele precisa estar alinhado com os valores, com os nossos valores que a gente está implementando no nosso grupo, mas principalmente com a causa. Esse exemplo que eu dei do aplicativo, a causa seria ser alguém que é usuário de carro com aplicativo. Ele, em vez de ser um influenciador, sabe qual seria o influenciador do carro de aplicativo bom que eu depois identifiquei e comecei a pesquisar? Por exemplo, pessoal que trabalha em salão de cabeleireiro, pessoal que trabalha no comércio, balconista, vendedora de loja, manicure, cabeleireiro, que faz o quê? Ele pegava o Uber. Por quê? Quando o tempo estava muito quente ou chuvoso, ele não vinha com a lambretinha dele, ele pegava o Uber, que ele não tem carro. Quando ele estava atrasado, que ele podia ter, ele vinha com a lambretinha dele, porque ele vinha mais rápido. Mas, caso contrário, por conforto, porque vem com uma mala, vem com a marmita, vem com a comidinha quentinha, né? A comida de casa. Então, ela vem com umas bolsas, não só do material que trabalha e tudo mais, ela traz. Então, ela tem que vir num automóvel. De moto já não dá muito certo. Então, ponto principal, identificar os influenciadores que estejam alinhados. Depois, análise das métricas de engajamento. Então, o que é métrica de engajamento? Quais são aqueles indicadores que dizem quantas reações, quanto joinha, quanto amei, quanto odiei, quanto gostei, quanto estou com raiva? Qual é essa conexão que esse público tem com a tua comunidade, com o teu grupo? E a autenticidade do conteúdo de seus seguidores. Enfim, comprar seguidores, jamais, porque não são seguidores autênticos, não são seguidores engajados, não são seguidores que entraram ali porque se identificaram com o conteúdo. Perfeito? Então, a autenticidade do conteúdo de seus seguidores é um ponto importante. E aí, com isso, a gente consegue construir relacionamento de longo prazo, porque, olha, a gente aqui se identifica com a causa que nós defendemos, que nós entendemos como a melhor prática, com os valores democráticos, etc. e tal. Então, por que nós iremos desistir desse grupo? Se o discurso, o conteúdo é verdadeiro, é autêntico, sabe, com coerência, isso faz parte da forma como eu penso. Então, as parcerias são duradouras, e aí o ROI das campanhas, nesse caso, não necessariamente é medido em dinheiro. Alguém sabe o que é ROI? Alguém já ouviu falar nessa palavra ROI aí? R-O-I? É uma sigla. Manda aí no comentário aí. O que é ROI? Pelo silêncio, ROI é retorno sobre o investimento. Return of Investment, é do inglês. Por que a gente usa isso aí? A gente usa ROI
muito no marketing quando eu estou vendendo produtos. Que significa dizer o seguinte: olha, se eu investir R$ 100 em anúncios, por exemplo, e eu fiz uma publicidade de um produto que eu estou vendendo, esse ROI precisa ser positivo para dizer que fez sentido. O que significa isso? Que o custo do produto, o custo do anúncio, mas todo o custo da operação em si, comissões e tudo somados, foi inferior, né? Ou seja, o preço de venda do produto tem que ser maior do que esse custo para poder trazer o dinheiro de volta. Então, esse ROI, a gente, nesse caso aí, como nós estamos falando de ações sociais, ações de engajamento, o nosso ROI é o quê? Olha, se eu faço uma ação, vocês vão ver isso, quem faz tráfego pago muitas vezes percebe isso, que eu quero buscar leads, por exemplo, quero buscar engajamento no meu post, no meu conteúdo, naquele anúncio que eu estou fazendo. E eu observo quantas pessoas, ou seja, quando a gente vai lá na rede social e faz no gerenciador de anúncios, que eu estabeleço a campanha, que é para ampliar o número de público, a quantidade de pessoas engajadas, ele dá uma prévia de quanto que deve ser. O próprio sistema vai dizer assim, olha, você vai conseguir entre 100 e 250 pessoas novas na próxima semana. Se a sua publicação for boa, for positiva, você vai ter, às vezes, até mais do que 250. Mas vamos lá, menos que 100 não pode dar. Por quê? Você está efetivamente construindo uma ponte com uma boa comunicação, com boa identificação com aquilo que você faz. Então, essas métricas que aí a gente vai estabelecer de impacto social são as métricas que é aumento da conscientização da causa. Aí é outro tipo de pesquisa, é enquete que você vai fazer com o público para perceber se esse público está entendendo, está consciente do que nós estamos definindo, voltados, por que a gente está buscando. O número de pessoas que fizeram alguma coisa, ou seja, quem estiver aí agora, clica aí, que eu falei assim, pessoal, quem é que sabe ROI? ROI, quem conhece isso? Então, se eu estivesse medindo conscientização, se nós temos aqui, por exemplo, 10 pessoas, 2 só responderam. Significa o quê? Só 2 fizeram a ação que eu pedi. Escreve aí, sabe dizer? Então, só 2 fizeram a ação que eu comentei, o pedido, o call to action, né? A chamada para ação. Então, qual é o sentimento do público em relação à causa e à marca? Também é outra enquete, quiz, que você vai investigando para identificar se aquilo vai lá. E, por fim, a gente vai conversar agora sobre o e-mail, o WhatsApp Marketing, que é também e é uma grande ferramenta de engajamento e mobilização. Tá? Como eu disse, a gente usa, aqui no Brasil, funciona muito mais o WhatsApp, o Telegram é mais ou menos, na estatística, o Telegram é o último. Em primeiro lugar está o YouTube, em segundo lugar vem o WhatsApp, em terceiro lugar que vem o Instagram. Perdão, Facebook, depois vem o Instagram. Então, essas relações aí de comunicação é que a gente precisa ver. Então, para que essa mobilização seja interessante, eu tenho que segmentar o público de acordo com o seu interesse nas causas. Então, não adiantaria, como eu fiz aquela pergunta no primeiro momento, se por acaso era a redistribuição de renda, se eram crimes ambientais, se eram os acidentes climáticos, se era a falta de posições de trabalho, desenvolvimento da cidade. Então, eu não posso botar todo mundo no mesmo WhatsApp e falar assim, pessoal, hoje nós vamos fazer uma ação para buscar equilíbrio das contas, que todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Enfim, por exemplo, o cara do meio ambiente pode dizer assim, mas peraí, não, eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com a derrubada, a taxa de arborização da cidade é baixa, eu quero plantar mais árvores. Então, eu tenho que perceber que eu preciso separar isso em grupos. Então, tem o grupo que pensa na arborização, um grupo que está pensando na distribuição, redistribuição de renda, um grupo que está pensando apenas na desigualdade ou no preconceito, na divisão racial, o grupo que está pensando apenas em como que eu posso trazer novas empresas e desenvolver economicamente a cidade, qual outro grupo que pensa na alfabetização. Então, eu tenho que segmentar o público. O que significa isso? Segmentar o público, a segmentação de público, voltando, é de acordo com os interesses.
Então, esses assinantes, que são os que pertencerem ao grupo, eles têm um conteúdo voltado para interesse em sustentabilidade, igualdade social. Foi os exemplos que eu acabei de dar. Abriram e-mail sobre produtos ecológicos ou eventos de diversidade. Clicaram em links sobre artigos sobre o meio ambiente ou igualdade de gênero. O que é esse exemplo que eu estou fazendo? A gente pode fazer uma enquete, fazer uma coisa. Na sua escala de interesse, qual é o primeiro interesse que você tem? É sustentabilidade? É igualdade? Ou o que é melhor? Produtos ecológicos? Eventos de diversidade? Ou artigo para o meio ambiente? E a pessoa, cada um vai marcando um, aí você vai conseguindo separar as pessoas de acordo com os interesses. Esse é uma parte também do nosso trabalho. Assinantes que se inscreveram em newsletter, quando a gente põe lá newsletter dizendo assim, olha, os eventos são voltados à sustentabilidade. Então, tem notas, newsletters são notificações, são drops, são notas curtas, ensinando, mostrando, reportando alguma coisa. E os assinantes que responderam às pesquisas do enquete. Aqui, esses 3 itens, está dando exemplo de como que é o segmento público. Tá? Então, como o nosso tópico de hoje é desvendando o público que faz parte, aqui estamos vendo 3 exemplos de como que eu posso dividir esse público. Então, os pontos-chave para a segmentação são coleta de dados. Olha, por que é isso? Fiz um formulário, eu fiz uma pesquisa, eu analisei o comportamento para coletar dados sobre os interesses, valores desses assinantes. Eu vou fazer enquetes, quiz, fazer vários conjunto de posts em que eu vou falando sobre assuntos diferentes, ver as pessoas que interagem ou que engajam em cada uma daqueles conteúdos que a gente fez. Então, eu, com isso, vou criando a possibilidade de personalizar o conteúdo, ou seja, quando a gente for fazer e-mail ou mandar mensagem no WhatsApp, eu vou mandar especificamente para um determinado grupo de interesse. Eu não vou misturar os canais. Quem está interessado em meio ambiente não é o mesmo que está interessado em desigualdade racial ou desigualdade de renda, as diferenças sociais. Então, objetivos diferentes, estratégias diferentes, apoios diferentes, comportamentos diferentes e, mais ainda, necessidades diferentes. Por isso, eu tenho que segmentar, porque eu preciso atender na comunicação isso. Por isso, as chamadas para ação, que é, olha, quem sabe o que é ROI, clica aqui. Então, eu estou dizendo claramente o que é que eu estou esperando de resposta. Eu posso dizer assim, olha, nós vamos fazer um evento para arrecadar fundos para ajudar o Glauber que está lá para a gente pagar o médico dele, sei lá, alguma coisa desse tipo. Ou vamos fazer um evento para mobilizar um grupo de pessoas para ir para a porta da Câmara lá para pressionar os deputados. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos arranjar doação para a gente poder fazer essa viagem. Por exemplo, tá? Estou dando um exemplo aí que não significa dizer que seja um bom exemplo. Então, compartilhar conteúdo na rede social que tem a ver, que faz sentido, que tenha aderência, o termo certo é esse, que tenha aderência ao conteúdo, ao formato, ao processo que a gente está desenvolvendo. E a mensuração dos resultados, aquelas métricas, né, que a gente tem que ver quantas pessoas abriram e-mail. Os nossos ferramentas, eu tenho ferramentas de e-mail e de WhatsApp, que eu sei se a pessoa abriu, não é só aqueles 2 tracinhos que aparecem do lado da página lá do WhatsApp no meu celular. E sim, eu tenho ferramenta que a pessoa leu o WhatsApp. E se eu boto um link lá e a pessoa clica, eu também sei que aquela pessoa clicou naquele link e que, claro, chegou num outro lugar. Por que eu sei que ela clicou? Porque ela chegou lá na outra página que eu também estou monitorando. Então, eu tenho que medir esses resultados para ter uma segurança de que a minha comunicação está sendo eficaz, está fazendo sentido. Portanto, eu preciso sempre estar otimizando essas estratégias, visando como é que se diz, essa performance, esse resultado buscado, que a gente estabeleceu uma meta. O conteúdo, claro, não adianta eu só fazer a mensagem, mandar para lá e ver que abriu, deixou de abrir, que não faz sentido. Tem que pensar em qual é o conteúdo que eu vou produzir para esse lugar. Eu tenho que personalizar esse conteúdo. Por quê? Quanto mais
Vocês recebem isso muitas vezes. A gente recebe um e-mail, assim, um WhatsApp. Eu recebi hoje mesmo, recebi um WhatsApp assim. Oi, Fernando, tudo bem? Eu vi que você... aliás, eu tenho uma boa notícia para você. O grupo que a gente está estabelecendo para otimizar site, está me vendendo um negócio desse de site. Está aberto, então, está aqui agora a possibilidade de você clica aqui embaixo para entrar no grupo. Ok? Então, marketing de permissão, sugerindo que eu entre lá, mas eu primeiro recebi uma comunicação personalizada, que falou meu nome. Não é uma coisa assim, estamos abrindo um grupo para quem quiser participar, entra aí. Não. Oi, Fernando. Oi, tem modelos, tem formas de fazer isso. Quando a gente for fazer uma segunda etapa aqui, que a gente for começar a trabalhar esse mão na massa, vou copiar aí o Fabrício falando que eu vou fazer o grupo do mão na massa. Quando a gente for falar de como que a gente põe essas coisas em prática, como que efetivamente a gente faz acontecer, aí a gente vai ver as ferramentas, como é que elas funcionam e como é que a gente estabelece a estratégia de comunicação. Então, o que a gente faz nesse e-mail marketing de conteúdo? Então, campanha que destaca o produto ou serviço sustentável da empresa, por exemplo. Convite para eventos online ou presenciais sobre práticas ecológicas. Conteúdo educativo sobre como reduzir o impacto. Parcerias com ONGs, incentivando participação em doações. O terceiro item, conteúdo educativo, é o que mais me interessa, é o que mais me chama a atenção. Por quê? Mandar só uma campanha, fazer uma informação de produto sustentável da empresa, a gente sabe que nem sempre isso aí é tão efetivo assim. Depende muito do grau de engajamento daquele grupo, daquela comunidade que a gente já tem. Chamar para evento é algo normal, que uma coisa vai acontecer, um seminário, um congresso, a gente vai chamar o pessoal para vir. Agora, se eu tenho um conteúdo educativo, quando eu falo isso, em que eu mando informação útil, em que eu escrevo coisas, apresento conteúdos que ensinam e que apresentam soluções, todo mundo gosta, que todo mundo quer. Não, que é claro, estamos falando coisas curtas, né? Com textos que não são uma página, um livro inteiro para você ler. Nada disso. Nós estamos falando de conteúdo que é educativo no sentido de ensinar porque aqui o exemplo está como reduzir o impacto ambiental no dia a dia. Como é que eu falo da coleta de lixo, da coleta seletiva, como é que eu posso falar do tratamento da água, como que eu descarto materiais e tudo mais. Isso sempre é uma educação. Então, esse tipo de conteúdo costuma despertar o interesse, costuma ser visto como útil. Então, esse conteúdo relevante ele é sob medida. Por isso que lá no início eu botei personalize a mensagem, personalize o conteúdo. Esse conteúdo tem que ser importante para o público. Aquele público tem que se sentir privilegiado, que você está mandando coisa muito legal, você está apresentando um conteúdo muito legal, muito importante, muito significativo para aquelas pessoas, para aquele grupo. Então, esse conteúdo passa a fazer o fomenta, né, o constrói, fortalece a vontade de continuar participando do grupo, porque ali eu estou crescendo, eu estou aprendendo coisas, eu estou vendo pessoas que são parecidas comigo, que também pensam igual, que gostariam também de desenvolver alguma coisa. O segundo item de linguagem em tom de voz adequados para cada segmento. Isso aí tem a ver com aquela linguagem simples, fácil, direta, de fácil absorção, de fácil entendimento. Se eu usar palavras muito complicadas, muito técnicas, muitas vezes eu vou ter pessoas que estão engajadas com a causa, mas que não sabem aquela palavra, não conhecem aquela palavra, e para ela vai parar no entendimento, que aquela palavra vai ficar martelando no entendimento dela e vai impedir que ela continue interessada no conteúdo, porque ela vai sair da conexão, ela vai se desconectar na atenção. E base de produtos em compra, navegação do usuário. Então, aí são elementos que a gente está fazendo a construção. Então, olha aqui o exemplo de personalização que eu comentei com vocês. A mensagem vai mais ou menos assim: olá, nome entre chaves. Por quê? O sistema lá, a ferramenta,
vai pegar onde tiver a chave escrito o nome, ela vai pegar no contato, o primeiro contato que tem aquele nome, pega o nome e bota lá. Confira a novidade para você. Ou seja, a gente que está recebendo, você que está recebendo, vai ver assim, nossa, está mandando para mim. Esse assunto é para mim. Dizem o seguinte, que o som mais bonito que nós gostamos de ouvir é o nosso nome. Portanto, quando eu recebo um e-mail falando o meu nome, e ainda tem mais um outro detalhe, no texto, você deve colocar lá no assunto nome, no oi nome, de novo, e embaixo no corpo do texto, lá no que você for desenvolver, fala o nome da pessoa de novo. A gente usar essa mensagem, pelo menos aparecendo 3 vezes o nome da pessoa. Isso fixa na mente do teu leitor, vamos chamar assim, da tua audiência, que você está escrevendo, está dirigindo uma mensagem direta para ele. Não é uma mensagem apenas de informação que você disparou para todo mundo, mesmo falando primeira vez o nome. Então, na linha de assunto, eu boto lá, olá, Fernando, confira as novidades que eu trouxe para você. Aí no e-mail, olá, Fernando, como vai? Tudo bem? Como vimos que você se interessa por queimada, ou por reflorestamento, ou arborização da cidade, separamos algumas dicas exclusivas para você. Aí vem as dicas. E no final, Fernando, olá, Fernando, que tal complementar a sua compra com um desses produtos? Olha, eu usei lá na receita lá das árvores que eu botei, um fertilizante e tal, já estou oferecendo um fertilizante orgânico lá que respeita, que é favorável, que é positivo, que faz nossos produtos, nossa árvore, nossa coisa crescer. Então, essas questões aí da personalização são extremamente importantes. Mas a gente compromete a nossa ação toda se a gente não tiver essa comunicação bem azeitadinha, bem legal. E, por fim, aí, testar e otimizar. O que é testar? Tem que testar, ver. Eu faço 2 links, 2 mensagens semelhantes sobre o mesmo assunto e mando para algum grupo de pessoas. E vejo quais são as respostas, quais são as conexões que tem. Quando você pergunta o nome do garçom e trata ele pelo nome, a grande maioria te trata melhor. Com certeza. A primeira coisa que eu faço quando entro no garçom, quando não está aquele tumulto lá que estavam falando para caramba, que eu tenho vontade de sair correndo, e por isso que eu evito esses restaurantes que tem muita gente. Então, eu já chego pequeno, quando tem pouco assim, comento o nome, fulano, fulano, eu sou o Fernando, aí se eu estou com a minha esposa, Raquel e tal, aí queríamos pedir alguma coisa que você sugere para hoje e tal. O cara se sente importante, porque eu estou olhando para ele e olhando para ele, tá? Sabe como é? Isso, voltando aqui para o nosso teste AB, eu vou fazer 2 tipos de comunicação, 2 versões do mesmo tema, olhando a palavra, botando 3 vezes o nome lá, como eu falei, tudo bonitinho. Mas você fez uma redação um pouco diferente. Você vai mandar para 2 grupos de pessoas e ver qual é a reação. O que é essa reação? Se clicaram e leram tudo, se fizeram aquilo que você pediu, se você vendeu, se as pessoas clicaram no botão e como é que foi o negócio. E aí, aquela mensagem dessas 2, que for melhor, que tiver a melhor performance, que as pessoas mais se reagiram, ela você vai disparar para o teu grupo inteiro. É a primeira que foi fraquinha, você guarda ela, porque pode ser que no outro grupo dê certo, mas nesse grupo que você testou, não. Isso a gente faz muito, esse teste AB, no marketing. Quando eu quero fazer um anúncio, Fabrício sabe disso aí, outro dia ele estava falando sobre isso, a gente faz um anúncio, faz 2, 3, 4 tipos de anúncio da mesma coisa, do mesmo produto, com formatos e imagens diferentes, e ver qual é o que performa mais. O que é performa? Que as pessoas mais clicam, que as pessoas mais abriram, que as pessoas se mostraram mais reações. O que sobrou, que tiver menos, eu jogo fora. Eu não vou usar, eu desabilito e deixo só o que está mais forte. E é onde eu vou apostar um pouco mais no meu tráfego pago. Então, analisar as métricas de engajamento, taxa de abertura, taxa de clique. Nesse teste AB, a gente vai olhar exatamente isso. Vamos olhar essas métricas. E é assim que a gente consegue vislumbrar se nossa ação está dando certo, se faz sentido, se deu bom, como diz o outro, né? Então, olha o que a gente viu agora. Nós vimos marketing de conteúdo para causa, rede social para construção de comunidade, marketing de influência e o e-mail marketing, o e-mail WhatsApp marketing. Tá?
Espero que tenha sido interessante para vocês, que tenha trazido luzes, dicas de como que a gente vai achar. Obviamente que aqui a gente está fazendo uma panorâmica do que é o marketing humanizado e inclusivo. Como que a gente põe na prática, a gente vai avançar. Por hora, eu estou apresentando esse conteúdo nesses 4 módulos. Semana que vem tem o módulo 3, em que a gente vai falar sobre a publicidade online com responsabilidade social. Vou trazer uns anúncios, umas coisas que têm essa visão, que tem esse formato. A gente vê de chamá-lo... Pela subiu... tá. Vou a publicidade online com responsabilidade social, análise de dados com viés social, ROI e métricas de impacto social, que aí são métricas diferentes, não é a métrica simplesmente quantos cliques deram, como é que as pessoas reagiram, se comprou, se não comprou, são métricas do impacto social e o marketing de busca local para negócios de impacto. Espero que tenha sido legal, não vou me estender mais do que essa 1 hora prometida, né? Na verdade, 55 minutos, e é o que eu me propus apresentar. Poderia ter sido um pouco mais longo se aquele negócio do Mentimeter lá tivesse funcionado. Eu confesso que eu coloquei isso, mas eu percebi que isso fica difícil, porque limita em relação à capacidade de internet de cada um. Cada um de vocês, às vezes, tem uma internet que pisca, vai e volta, atrapalha. Então, aí, foi muito construtiva a aula, Rose. Obrigado. Então, quero saber o seguinte, se foi bom para vocês. Beleza? Então, terminamos aqui hoje. Espero que isso tenha contribuído para uma coisa. E quarta-feira que vem, 7 horas, nós estamos juntos outra vez. Valeu! Muito obrigado, pessoal. Super abraço. Boa noite. Muito obrigado, professor. Tenham todos uma ótima noite e até mais.